Vamos prosseguir no estudo de história da igreja. Estamos agora na página 9 do nosso segundo livro. Vamos falar agora sobre os cristãos e a revolta de Bar Kokhba. Bom, aí no livro eu coloquei para vocês, página 132 da Era Cristã, tá bom? Página 9 do nosso livro. Bom, quem é Bar Kokhba e como ele aparece na história, tá bom? Agora no ano 132 da Era Cristã. Lembre-se que o imperador atual é um homem chamado Adriano. Esse homem, ele perseguia os cristãos, não de forma tão feroz, mas perseguia. E agora os cristãos terão outro tipo de problema. Porque esse imperador pagão, ele vai começar a influenciar na Judéia, onde Roma havia destruído o templo. Olha, nós estamos no ano 132, ok? Então o templo foi destruído no ano 70, então são 62 anos de destruição do templo. O que esse imperador vai fazer? Ele vai lá em Jerusalém e vai mandar construir um templo em cima do templo de Salomão. Um templo dedicado a Júpiter, outro templo dedicado a Vênus. E isso vai gerar uma revolta entre os judeus. E os judeus também estão revoltados porque toda aula eu estou dizendo para vocês, o cristianismo está crescendo. O número dos judeus que abandonam o judaísmo e se converte ao cristianismo, principalmente depois da destruição de Jerusalém, porque todos conheciam a profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém. Aquilo era notório. E Jerusalém foi destruída. Jesus Cristo havia dito, quando virdes Jerusalém cercada, né, é sabido que é chegada a sua desolação. Então, o cumprimento daquela profecia no ano 70, 41 anos depois da morte de Jesus, tá bom? Aquilo ali fez crescer o número de judeus que abandonavam o judaísmo. E esse Bar Kokhba, o que ele vai querer? Ele vai querer judeus lutando contra Roma, porque ele vai fazer uma revolta contra Roma, pela atitude desse Adriano de mudar, de construir esse templo, lá no lugar do templo de Salomão, e também mudar o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina, que era uma homenagem a Júpiter Capitolino. Aquilo ali foi uma atitude terrível dele. E muitas pessoas hoje até criticam Bar Kokhba, né? Porque Bar Kokhba ele vai se declarar o Messias, vai organizar uma revolta. Então, é criticável o que Bar Kokhba fez de se revoltar contra o Império Romano. Mas vamos considerar, para o judeu não tinha outra atitude que ele deveria tomar. Porque ele não interpretava que eles foram rejeitados. Essa geração é enganada, porque a geração anterior, 2 gerações anteriores, mataram o Messias. E agora ele vê o povo de Deus sendo destruído para o paganismo, sabendo eles que esse paganismo nasceu lá em Babel, que é a Babilônia, e ele agora vê a Babilônia destruindo Jerusalém, colocando um templo pagão ali. Isso é pior do que Nabucodonosor fez. Nabucodonosor destruiu o templo, mas ele não construiu outro templo lá em Jerusalém. E agora, o que Adriano está fazendo é isso. Então, olha, compare com o que o imperador Nabucodonosor fez lá nos anos 600 a.C. Agora, aqui no ano 132, o que Adriano está fazendo é muito pior, porque ele está construindo um templo no lugar do templo de Salomão, que era um lugar escolhido por Deus. Essa era a crença judaica, está no Antigo Testamento. É o que nós acreditamos. Esse templo foi construído aonde Abraão levou Isaac para ser sacrificado, e lá Deus substituiu Isaac no lugar de morte. Então, o templo foi construído nesse lugar. Então, vamos ver agora a história desse Bar Kokhba, ano 132 da Era Cristã. O comentário diz: nesse período, a igreja sofrerá uma perseguição dos revoltosos judeus. A igreja sofria mais que os judeus no Império Romano. Os judeus não eram obrigados a adorar os deuses romanos graças a uma permissão especial do imperador César. Sendo assim, os sacerdotes que acusaram os cristãos
de serem os responsáveis pelos deuses não responderem aos romanos, não poderiam acusá-los como fizeram com os cristãos. Então, olha, um primeiro ponto aqui que eu explico para vocês. Os judeus, eles não sofriam igual os cristãos. Os cristãos, eles eram obrigados a adorar os deuses romanos. Os judeus não, porque o César, quando ele conquistou Jerusalém, quando ele conquistou a Judéia, para que não houvesse revolta, deram esse conselho a ele. Ele falou, olha, então vocês não são obrigados a reverenciar Júpiter. E assim permaneceu essa lei, tá bom? Então, os judeus, se eles praticassem a religião deles normalmente e dissessem que os deuses romanos não existiam, eles não sofriam nada, tá bom? Os cristãos só que sofriam. Então, os cristãos estão sofrendo nas mãos do Império Romano. Agora eles vão passar a sofrer também nas mãos dos judeus. Veja, o comentário prossegue. No ano 132 da era cristã, estourou uma revolta dos judeus contra o Império Romano. O imperador Adriano havia trocado o nome da cidade de Jerusalém para Hélia Capitolina, em homenagem a Júpiter Capitolino. Trocou também o nome da Judéia para Palestina. Para aumentar a revolta, Adriano construiu um templo dedicado a Júpiter Capitolino sobre as ruínas do templo de Jerusalém. Os judeus se revoltaram e perseguiam os cristãos que viviam na região da Judéia. Olha, os judeus se revoltam contra o Império Romano. Aí tinha um judeu lá que ele queria que entrasse no exército. Bar Kokhba queria que ele entrasse no exército. O judeu não, agora eu sou cristão, cristão não mata, porque Jesus Cristo disse que nós somos como ovelhas no meio de lobos. Então eu não participo de exército nenhum. Então Bar Kokhba vai se revoltar contra isso, vai começar a perseguir os cristãos. Bom, eu coloquei o texto aí que Eusébio de Cesareia descreve esse momento. Veja o que ele diz. E o mesmo Justino acrescenta o seguinte, ao mencionar a guerra de então contra os judeus. E de fato, na guerra judia de agora, Bar Coquebas, né, a pronúncia do nome dele, ou Bar Kokhba, como normalmente se usa hoje, o líder da rebelião dos judeus mandava que somente os cristãos fossem conduzidos a terríveis suplícios, se não renegassem e blasfemassem contra Jesus, o Cristo. Por quê? Porque Bar Kokhba está se dizendo ele ser o Messias. E tem um rabino nesses dias, chamado Bar Kokhba, que era talvez aí a maior autoridade entre os rabinos de Israel, inclusive presidindo o Sinédrio. Ele disse que Bar Kokhba era o Messias. Bom, se Bar Kokhba era o Messias, então Jesus, que viveu cerca de 100 anos antes, Jesus então não era o Messias. Então ele está dizendo, vocês judeus têm que renegar esse Messias, tá bom? E reconhecer agora que Bar Kokhba, que eu, Bar Kokhba, sou o Messias. Tá bom? Bom, o comentário prossegue. O resultado foi uma nova investida do Império Romano e mais uma destruição em Jerusalém. Então ele organizou um exército e, a princípio, diz a história que ele conseguiu sucesso, né? Conseguiu vencer algumas legiões romanas, conseguiu juntar muitos soldados judeus em Israel, porque os judeus tinham esperança, né, de retomar Jerusalém, de retomar a sua religião. Mas essa atitude de Adriano causou isso. Então agora vai ter uma nova destruição em Israel, e uma destruição maior ainda do que aquela que aconteceu no ano 70, que Jesus havia profetizado. Essa destruição agora, os judeus serão proibidos de ir em Jerusalém. Antes eles podiam ir lá nas ruínas da cidade, haviam até judeus vivendo lá, mas olha, o imperador vai proibi-los de ir a Jerusalém, vai proibi-los de ensinar a lei judaica, tá ok? Em todo o Império Romano. E nisso os cristãos acabarão sendo afetados, porque vai haver uma devastação. E muitos cristãos viviam em Jerusalém.
Jerusalém não era, nesse período, o grande centro do cristianismo, por conta dos judeus, que a cidade estava lá destruída, mas esses judeus que viviam lá, eles não gostavam do que os cristãos diziam, que eles tinham sido rejeitados, que eles tinham sido cortados da comunhão com Deus, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 11. Então, eles não gostavam disso. Então, Jerusalém já não era um grande centro do cristianismo. Nesse período, o grande centro do cristianismo era Antioquia, depois Alexandria. Não? Roma é menos, porque Roma é o centro da perseguição. Tá bom? Roma é o centro da perseguição. Então, normalmente, os cristãos fugiam de Roma. E os que vivem em Roma vivem sob perseguição e, infelizmente, muitos mesmo, aceitando negar a fé para não morrer, aceitando adorar o demônio para não morrer. Pois bem, eu coloquei então mais um texto de Eusébio de Cesareia comentando sobre esse momento histórico. Veja o que ele diz. A rebelião dos judeus tomava novamente maior força e maior extensão. Rufo, governador da Judéia, com o reforço militar enviado pelo imperador e tirando partido sem piedade de sua louca temeridade, marchou contra eles. Aniquilou em massa milhares de homens, judeus que estavam nessa revolta contra Roma, né? De crianças e de mulheres, e ao amparo da lei da guerra, reduziu seus territórios à escravidão, ou seja, pegou aqueles judeus pobres que ainda viviam na terra, né? E olha, vocês agora são escravos, vocês não podem mais viver, não podem mais subir a Jerusalém, vocês serão levados escravos, e certamente nesse meio aqui, quem vai ser levado junto? Os cristãos judeus que estavam vivendo na terra, e que ainda viviam poucos em Jerusalém, mesmo sob perseguição, viviam, ok? Bom, ele prossegue. Mandava então sobre os judeus um chamado Bar-Coquebas, ou Bar-Cobas, que significa estrela, tá bom? Bom, ele faz referência à estrela que foi profetizada no Antigo Testamento, né? Que na verdade foi profetizada por Balaão, mas os judeus sempre acreditaram que Deus tomou a boca dele, que ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus e acabou profetizando, né? Que surgiria uma estrela, que seria o Messias, que é Jesus, na estrela da manhã. Tudo bem, pode até aplicar. Jesus é a estrela da manhã, não necessariamente da profecia de Balaão, porque é complicado. Tudo bem que Deus tomava a boca dele e ele mesmo querendo falar mal, acabava falando bem. Pois bem, mas Bar-Kokhba então disse, eu sou essa estrela, ou filho da estrela. Não? E o rabino Akiba vai dizer, ele é realmente o filho da estrela, ele é o Messias. E isso o povo judeu. Então o Messias chegou, agora nós vamos vencer os romanos. Irmãos, apesar de ser história da igreja, mas é importante nós olharmos também para esse momento da história de Israel. Porque o ódio do paganismo era contra os judeus e contra os cristãos. Porque ambos diziam que os deuses não existiam. Os judeus, nesse período, eles estavam sofrendo pouco. Porque eles não eram obrigados a reconhecer os deuses romanos. Tá bom? Mas com essa atitude de Adriano e essa revolta, a perseguição aos judeus vai aumentar muito. Inclusive, como eu disse, sendo proibido, tá bom, de ensinar a lei deles no Império Romano. Se algum judeu, algum rabino fosse encontrado, ele seria morto. E tem na história rabinos que serão mortos por estar ensinando a lei, né? Tá bom? O comentário prossegue. Bom, então ele mandava então sobre os judeus um chamado Bar-Cobas, que significa estrela, ou filho da estrela, um homem homicida e bandido, mas que por seu nome, como se tratasse com escravos, dizia que era a luz descida dos céus para eles, e com mágicas enganosas fazia ver aos maltratados
que brilhava. Quer dizer, algum tipo de engano ele teria inventado. Então, como que ele talvez brilhasse, talvez o seu rosto, como Moisés, né, teria feito alguma coisa desse tipo. Tá bom? Prossegue. Mas a guerra chegou a seu ponto mais grave no 18º ano do reinado, em Betera, cidade fortíssima a pouca distância de Jerusalém. Como demorava longo tempo o assédio que vinha do exterior, os revolucionários viram-se empurrados à extrema ruína pela fome e pela sede. E o causador de sua insensatez pagou a pena merecida. Por decisão e por mandato de uma lei de Adriano, proibiu-se a todo o povo judeu dali em diante pôr os pés sequer na região que rodeia Jerusalém, de forma que nem de longe podiam contemplar o solo pátrio. Isto foi contado por Ariston de Pela. Assim foi que a cidade chegou a ficar vazia da raça judia, e foi total a ruína de seus antigos moradores. Pessoas de outra raça vieram a habitá-la, e a cidade romana, então constituída, logo trocou de nome e se chamou Hélia, em honra ao imperador Adriano. Mas também a igreja dali veio a ser composta de gentios, e o primeiro que se encarregou de seu ministério, depois dos bispos que procediam da circuncisão, foi Marcos. Bom, então ele descreve que nesse período a igreja existia lá. E com essa destruição acabou que gentios formaram essa igreja. Bom, então esse é um período importante na história da igreja. Lembre-se, estamos no ano 132 da era cristã. No ano 132. Está ocorrendo a perseguição de Adriano. Então ocorre uma revolta judaica contra o Império Romano. Em meio a essa revolta judaica, os cristãos são perseguidos pelos revoltosos judaicos que queriam que os cristãos, que eram judeus, lutassem ao lado dele. Então foram torturados. Uma expressão que Eusébio de Cesareia usou, terríveis suplícios. Foram torturados, tá bom? E acabaram que, com a cidade sendo destruída, os romanos não iam distinguir judeu de judeu cristão. Para eles era tudo uma só coisa. Então os cristãos acabaram sofrendo também quando os romanos invadem a terra.